Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim analisando o mercado do boi, comportamento de preços, oferta, demanda. Hoje, especialmente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre custo de produção e como isso pode impactar aí na rentabilidade do produtor. Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, meu professor também. Tiago, seja bem-vindo. O Tiago é pesquisador lá do CPEA e eu já começo te perguntando desse mercado atual. Ontem saíram os resultados de exportação. Na sua opinião, Tiago, são as exportações que têm garantido essa firmeza aí para os preços até agora? Porque me parece que se depender de mercado interno, tem outros fatores aí que podem aí ou deveriam aí já ter pressionado essas cotações há muito tempo, né? Olá, bom dia, Alexander, amigos Notícias Agrícolas, satisfação novamente estar aqui juntamente com vocês. Bom, e dando esse pontapé inicial, aí você colocou bastante informação aí, né? Bastante, ou alguns vetores do mercado esse ano, né? Vamos começar com notícia boa, podemos dizer assim, né? Você falou das exportações, realmente, as exportações fecharam, os dados preliminares que o SECEX, né, o Ministério divulgou ontem, mostram um recorde histórico para o mês de janeiro, mais de 140 mil toneladas de carne bovina in natura exportada. É um avanço muito interessante, só para você ter uma ideia, é 30% superior do que foi de janeiro do ano passado, né? Então, vem com um ritmo muito interessante, né? Então, realmente, as exportações, e como foi em dezembro também, teve aquele movimento de restrição de oferta, o animal saindo do coxo, voltando para o pasto, por causa da China, mas já houve uma movimentação em dezembro e em janeiro consolidou, seja por uma demanda maior chinesa, devido ao feriado chinês, que eles estão passando agora, né? Começando ontem, ainda até meio do mês, mas realmente veio um apetite muito grande do mercado externo. E isso ajuda a sustentar a cotação. Tá? Isso acaba sendo natural, demanda. Agora, a demanda interna, a gente sabe, e talvez chover um pouquinho no molhado de todo esse cenário que a gente está passando, mas trazendo números para vocês, eu acho que é importante para quem está acompanhando, né, o mercado, tomando decisão. Eu pego a carcaça suína no mercado interno, caiu mais de 20% do dia 2, 3 de janeiro ao dia 31. Frango resfriado caiu mais de 10%. Então eu tenho uma competitividade com as demais carnes, né, cada vez ficando mais forte para a carne bovina, né, ou seja, piorando a competição da carne bovina. Porque a carne bovina ela recuou 3,3%, 3,5%, né, em detrimento de fortes desvalorizações das demais carnes. As demais carnes mais baratas. Então, de um lado, tem um cenário muito interessante de exportação que deve permear ao longo de 2022, sim, até por causa do câmbio, apesar do real valorizando um pouco, 5,30, né, 5,40, mas é um câmbio ainda muito interessante para o país, para as exportações brasileiras, mas a gente tem o mercado doméstico, que no curto prazo, no curtíssimo prazo, não deve dar sinais de melhora, principalmente com todo esse custo que o consumidor tem, principalmente nos 3, 4 primeiros meses do ano. Então, em linha de demanda, é esse realmente o cenário. E caminhando, podemos dizer, paralelo a todo esse cenário de mercado, né, principalmente consumidor, a gente tem a produção, a gente tem os custos. Você começou falando, bem puxando, que os custos eles vieram e tiveram elevados no ano passado, sim, seja para qualquer segmento, cria, recria, recria, engorda, confinamento, e a expectativa é mais um ano, podemos dizer, de desafio para o produtor, mais um ano com câmbio em alta, com uma nutrição mais alta, com medicamentos mais caros, isso é natural, gasolina mais caro, diesel, energia, né? E soma-se isso aos grãos, né? A gente tem um problema seríssimo de laninha, Rio Grande do Sul principalmente, e isso joga uma pressão muito grande para todo o mercado de proteína, desde os suínos, frango, leite e bovinocultura, no caso do confinamento. Então, realmente, a gente tem uma pressão em termos de alimentação, de custo de produção, principalmente para o 2022. Muito bom. Tiago, então vamos lá. Vamos pegar a primeira análise que você trouxe aí, que foi a questão das exportações sendo aí um fator positivo e a demanda interna um fator negativo,
posições contrárias aí puxando o mercado. O que a gente pode esperar das exportações daqui para frente? Até agora a gente teve uma participação da China, uma volta da China, né? Mas será que a gente pode ver uma China mais agressiva, mais compradora depois desse feriado que eles têm por lá? O que dá para esperar da China em termos de novas demandas? É, tem um fator interessantíssimo também que aconteceu no final do ano, quando a gente observou até. A gente já vai falar sobre China, sim, onde a gente viu os Estados Unidos comprando um pouco mais de carne, outros países comprando mais carne. Uhum. Aonde que a gente está observando? Inflação no mundo todo, a inflação está generalizada. Então, quando se olha na produção de alimentos, no caso proteína, carne, por mais que ela tenha um valor agregado maior, então se olha para o Brasil e vem se comprar carne do Brasil. Então, o que eu penso para ao longo das exportações de 2022? Vai ser a protagonista da cadeia, sim, ela vai continuar sendo, obviamente, se nada ocorrer, né, oxalá não vai ocorrer nada em termos de sanidade, que aconteceu ano passado. Então, realmente, o mercado transitando normalmente, com as condições que a gente vem observando hoje, ao longo de 2021, o mercado de exportação ele vai responder tranquilamente e vai continuar a mesma toada. E aí coloca a China. A China realmente ela precisa comprar carne. Ela regula um pouco o estoque dela, mas ela tem realmente problemas, até uma população grande, ela tem inflação como o mundo todo. Então, eu penso num ano muito positivo para as exportações. A China deverá voltar, sim, às compras, normalmente, como ocorreu até setembro do ano passado e como foi ao longo, principalmente depois de abril, maio de 2020. Então, é um cenário positivo, sim, de exportação. E pensando também os outros players, né? Que têm problemas de rebanho, redução de rebanho, controle de mercado. Então, é um cenário, sim, positivo o mercado externo brasileiro. Exportação continua como um fator de alta, pelo menos aí, ou de pressão de alta. Não sei como é que Formação de preço, Alexandre, eu Aham, acredito. Ele que é o aham. formador de preço atualmente. Apesar de a gente sempre falar da oferta que vem restrita no campo, isso está muito claro nos últimos anos, mas realmente isso ficou muito claro nos últimos 2 meses. A exportação ela tem um papel fundamental na formação do preço. Pois é. E daí, Tiago, então vamos fazer a leitura do mercado interno. A questão da demanda no mercado interno. Até então a gente viu a carne se segurando em patamares, o boi casado, no caso, né? Segurando em patamares até bons, elevados, porque a gente tinha uma oferta restrita para atender uma demanda restrita. Só que quando você coloca esse fator de concorrência com as demais proteínas, a demanda restrita pode ficar demanda restritíssima aí, né? Pode reduzir ainda mais em função dessa migração das compras. Ou não necessariamente quem está comprando hoje é quem tem poder aquisitivo e isso não muda muito esse cenário de precificação da carne. Qual que é a sua opinião? Realmente, quem vem comprando carne bovina é aquele consumidor que tem um poder aquisitivo mais elevado. Isso acaba sendo natural. Mas a gente tem que sempre lembrar também que, por mais que eu tenha um poder aquisitivo mais elevado, eu vou restringindo também a meu consumo. Eu vou consumir alguns dias da semana, ou mais no final da semana, para se reunir toda uma família, mesmo com classe alta. Isso acaba sendo natural. Então, a questão da competição com as demais proteínas, ela existe, ela é latente. Isso é notório quando vocês vão em supermercados, açougues, assim por diante. É que vai despencar o consumo de carne bovina? Não, de novo, vai continuar o consumo, mas os preços, comparativamente, vai perdendo competitividade. E aí eu tenho uma atração por uma carne suína, uma atração por uma carne de frango, que vai compor o meu orçamento. Vale sempre lembrar, né, já foi falado aqui diversas vezes, a gente tem custos expressivos ao longo do primeiro quadrimestre, ou quase o primeiro semestre, agora com várias divisões, né, em termos de parcelamento. Então, o consumidor ele sente. Vai continuar preços em patamares elevados pela baixa oferta, pela demanda externa e pelo consumo do brasileiro com um nível de renda superior. Mas eu puxo, sim, essa cotação, ou eu tenho esse ímã, porque eu tenho proteínas mais baratas. Tá? Como eu falei, a carne suína desvaloriza 20%. A carne de frango, 10%.
Então, eu estou falando de uma carne de frango que chegou a 10, 12, hoje estou falando de 5, 6%. E Tá? o boi foi 5 a 3, 6 né? reais o quilo. Quando eu falo isso, ao longo do pico de preço que ocorreu. Suíno, idem, tá? Chegando em cotações elevadas, tá? Em 12, 14 reais o quilo, recuando para 10, 8, 7. Então, os patamares são bem inferiores do que uma carcaça casada de 20 reais, carcaça casada bovina. Uhum. Então, realmente, os valores absolutos são discrepantes quando a gente pensa num cenário de restrição de renda, alta de juros, vai aumentar os juros novamente, muita inflação. Por isso que essa questão da demanda interna ser um fator fundamental na formação do preço. Perfeito. E até porque a demanda interna ainda tem uma participação expressiva, Sim, significativa, né? sim. Por mais que a exportação ganhou espaço, 30%, 35%, estou falando que 60%, 65% ainda, do nosso 70%, Dependendo é do mercado consumo interno. interno, né? Quem faz o Exatamente. preço é o mercado. Agora, tem um mercado interno com mais qualidade, com mais restrição de carne, com um valor agregado maior que o consumidor percebeu isso. Então, isso também é natural. O consumidor ele continua operacionalizando a carne bovina, sim, com certeza. Então, tem essa questão de demanda restrita para restritíssima, no entanto, aí uma concorrência aí com as proteínas animais. Agora, um E tem fator. outro ponto, desculpa, Alexander, perdão cortar Não, você, claro, por mas favor. tem a questão do custo que a gente vai falar agora, até só aproveitar o gancho, mas eu tenho um custo também que vai vir elevado do frango e do suíno, que pode dar essa sustentação para a carne bovina também. Mas aí, com o preço mais elevado do frango e suíno, também é onde que eu quero chegar. Sobra menos margem para mim comprar carne bovina também. Aham. Porque se eu estou consumindo frango, suíno e estou deixando um dinheiro para carne bovina, agora frango e suíno sobe de preço por causa do custo, por causa também da restrição de oferta. Eles vão restringir a oferta para tentar elevar o preço. Eu tenho menos margem ou menos dinheiro para comprar uma carne bovina. É uma competição que a gente vai permear ao longo de 2022 inteiro. É, é. Mas tomando esse cenário de preço da carne, né, pelo menos aí pressionado nesse momento em função dessa competitividade com as outras proteínas. É, isso tira o potencial de precificação do boi para mercado interno. Hoje a gente está vendo um boi firme nos 330. Qual a relação do preço da carne com o preço do boi, Thiago? Não, ele vai perder. É interessante notar, aí a gente tem dois cenários. O primeiro semestre, eu vou ter uma condição de pasto, onde o produtor ele pode trabalhar, manejar esse animal, né? Sempre buscando melhores cotações, isso é natural. E eu tenho o segundo semestre de confinamento, podemos dizer assim. Vamos dividir bem, né? Tirando, não menosprezando o semi-confinamento que vem ganhando importância, etc. Mas as duas grandes vertentes aí, o pasto por causa da condição climática, a chuva e o confinamento. Eu acho que o produtor, ao longo do primeiro semestre, ele vai manejar o melhor animal para tentar manter uma cotação elevada, isso é natural, até pela restrição de gado, bom, pronto para abate. A gente vem de um ano de seca, vale sempre lembrar isso. Então, venho com condição corporal de animal mais baixa. E o segundo semestre, um confinamento, com custo elevado. É, Seja custo elevado de grãos, custo elevado da reposição. Porque preço puxa custo, né? Preço do boi alto puxa preço do bezerro, do boi magro, de todo mundo. Da vaca de leite, do bezerro mestiço, leite, corte. Então, ele movimenta o mercado. Então, é um cenário ainda de patamares elevados, por restrição de oferta ainda em 2022, mas principalmente o mercado externo comprador e custos elevados. o custo, inclusive, diminuindo aí a possibilidade do cara aumentar a oferta, certo? Custo emperrando aí essa relação com a oferta de animais, por exemplo. O senhor usou um termo bacana aí, né? Ou reduzindo, impossibilitando, mas que seja. Realmente o custo subiu. Como o custo subiu para Alexander, como o custo subiu para quem nos está ouvindo, acompanhando, para o Thiago, o custo subiu para todo mundo, assim como o pecuarista subiu, tá? A grande questão, eu preciso entender essa minha cesta de produção e não enxergar o custo como uma retração de investimento. Eu reduzo o custo produzindo mais. Esse é o desafio do produtor. De novo, o custo subiu para todo mundo. Então eu tenho que ser mais produtivo. Eu preciso melhorar a margem, porque o preço do boi também não está ruim.
subiu. Teve aquela barrigada ano passado, mas é um preço muito interessante. Eu falar de patamar de 330, 340, são patamares elevados. Com custo em alta, com custo em alta também, mas realmente não vai restringir, vai impossibilitar a produção de quem realmente não olhar a atividade como uma empresa. Aí realmente eu tenho uma restrição, aí eu tenho um medo, eu tenho um custo alto, eu não vou investir. Aí ele vai ficando no caminho, eu vou depreciar minha atividade. Então, ele pode ser sim um fator de restrição? Pode ser sim, mas é um fator, pensando no preço, um fator que se eu investir corretamente, eu vou ter retorno. Por causa da produtividade, eu ganho em Perfeito, produtividade. perfeito. Essa é a grande ló. Esse é o grande desafio do pecuarista. E, Porque o e custo está alto, o custo vai vir alto. O custo então, do diesel, da gasolina, do fertilizante, está tudo alto. Né? e você me deu o gancho, inclusive, para trazer os números, né, da pesquisa que o CPEA fez em parceria aí com a CNA, dos custos de produção, custo operacional efetivo da pecuária, avançando muito no ano passado, certo, Tiago? O que vocês detectaram, da onde que vem esse aumento de custo, e até que ponto isso contamina o custo da próxima safra? Realmente, a gente tem uma elevação de custos, como a gente acabou de falar, né? O custo subiu para todo mundo, especificamente na cadeia de pecuária. Teve um avanço tanto para a produção de cria, como a produção da recria engorda, em média, aí, algo em torno de seus 20%, 22% para cria, 17%, 18% para recria engorda. Realmente, o custo subiu. Um dos fatores que mais subiram, realmente, foi a alimentação. Seja ela o grãos, seja ela o sal mineral, muito vinculado com o fosfato, que está vinculado com o dólar, assim como os medicamentos também subiram, os adubos, fertilizantes. Então, é um cenário realmente de pressão em cima do campo em termos de custo, tá? Realmente, eu trago um anseio para a próxima, vamos dizer, para o próximo ano, ou ano nosso corrente aqui, para a próxima safra, né, de boi. Mas o custo sobe, mas o preço, a receita também sobe. É por isso que a gente volta um pouquinho na nossa fala. Eu tenho que realmente olhar para a minha empresa pecuária e realmente produzir mais para manter essa margem mesmo com custo em alta. Mas realmente, a gente tem um elevado custo, principalmente focado na alimentação. Agora, esse aumento de produtividade exige necessariamente um investimento maior do produtor? E, complementando essa pergunta, sobrou gordura para fazer esse investimento? Olha, a gente vem desde o final de 2019, 2020 foi um ano, isso os números mostram, foi um ano muito, muito bom para o produtor. O ano passado, já com custos elevados e com o problema China, realmente muitos produtores queimaram caixa, mas vieram no primeiro semestre muito bom, muito positivo, até meados de setembro, sim. Então, realmente, quando não é fazer um investimento alto, é a velha fazer o investimento correto, né? Uhum. É realmente entender de novo o que acontece na minha propriedade. Eu não posso, eu tenho que minimizar meu erro. Falar que você vai acertar 100% não vai acertar. Acertar o alvo branco lá, o pontinho branco, ou o branquinho da olha da moça, você não vai acertar, sempre. Mas você pode minimizar erros. Então, tem que sentar assim em cima do caixa, tem que olhar os fatores produtivos, o que é importante para realmente minimizar a perda. Isso é que é importante. Agora, alguns vão queimar a caixa? Vão queimar a caixa. Outros, eles vão manter a margem? Vão manter a margem e outros vão continuar ganhando muito dinheiro, tá? Evidentemente, vai depender da situação, da localidade, do tipo de animal que eu estou produzindo, assim por diante. São várias É variáveis. estratégia, né? Mas estratégia, mas ainda existe sim uma margem para o pecuarista ganhar dinheiro em 2022. Ô Tiago, qual que é a sua expectativa, a sua perspectiva aí para 2022 em termos de custo? É, esse custo apresentado por você agora aí, em torno de 20%, é considerado elevado? Está dentro dos padrões normais de aumento anual aí do custo de produção? Isso pode se repetir em 2022? Realmente foi um custo que subiu, podemos dizer, mais do que o tradicionalmente ocorre, né? Mas, de novo, vários fatores, desde inflação de alimentos, desde a demanda, desde inflação de custo. Então, isso, vou dizer, foi superior do que a gente viu. Não é uma coisa natural, não é uma coisa natural, mas
pensando tudo que aconteceu desde o início da pandemia e pensando em 2021, com muita demanda externa, com elevado custo de produção de todas as cadeias, realmente isso foi normal para 2021, tá? Dado a situação. Agora, a gente espera que a gente tenha, assim, um aumento ao longo de 2022, mas em menor intensidade. Assim como o preço da arroba tende a ficar em patamares elevados, mas realmente ele vai ficar testando patamares que vai depender do câmbio, vai depender do consumo doméstico, são vários fatores para falar, puxa vida, o arroba sobe mais. Se a arroba começar a bater tetos elevados, ela também puxa o custo, isso é natural, todo mundo vai querer produzir, todo mundo vai comprar mais milho, mais sal mineral, mais medicamento. Então, é uma relação de preço e custo natural, mas a gente acredita que sobe sim um pouquinho o custo, por causa de todos os fatores que a gente já mencionou, e a arroba se mantém no patamar elevado. E você tinha considerado aí que um dos grandes fatores aí do aumento de custo foi a questão da dieta, da alimentação aí dos animais. A gente já começou o ano vendo uma certa restrição aí nessa oferta da dieta aí dos animais. No entanto, a gente tem um início de plantio da segunda safra do milho, que é um componente muito importante na composição aí dessa alimentação. Dá para se dizer que o tamanho da oferta de segunda safra vai ser o fiel da balança aí para entender custo de produção em 2022? Sim, a gente vem de uma condição em detrimento do que está acontecendo laninha no sul do país, uma condição favorável de chuvas, etc. E a expectativa é que a gente venha com uma produção de safrinha, podemos dizer, uma safra de inverno, principalmente o milho, né, que é a alimentação do confinamento principal, venha numa condição melhor, uma condição mais favorável. Então ele pode ser sim um fiel da balança, em termos de segurar um pouco essa pressão em cima do custo, mas como a gente mencionou, se a gente exportar mais ou não, são outros fatores que podem nos ajudar, mas pensando numa safra que começa a ser plantada daqui a pouco, então realmente, pelas condições que a gente está observando, sim, pode vir uma condição mais favorável que ajude sim o custo de produção ou ajude o pecuarista em relação ao custo seu de produção, não elevar tanto. Outro fator importante de composição do custo de produção é a reposição. O que a gente pode esperar da reposição para esse ano, Thiago? A reposição, de novo, se o preço do boi está em alta, o Vai pecuarista, acompanhar, né? criador, ele vai querer também ganhar o dinheiro. Ele vai também querer, tá? Porque a oferta, ela, como a gente já falou, já veio restrita. Mas realmente é ainda preços elevados, a gente está observando preços elevados que devem realmente ter uma pressão menor ao longo do ano, para baixo, óbvio, porque a gente já vem de uma recomposição do rebanho. Não vai vir como nos últimos anos de virada de ciclo, mas a gente tem ainda no primeiro semestre aqui preços elevados, aí principalmente até abril, maio, que é natural, até começar a ter o desmame, até já tomar a decisão do confinador, que é geralmente abril, maio. Então a gente vai observar ainda preços elevados da reposição no primeiro semestre de 22. Muito bem. Diante de tudo isso que você falou, qual que é a palavra-chave ou a frase de ordem aí para o produtor, para o pecuarista que está ouvindo a gente? Eu acho que a frase, né, a palavra-chave, a frase de ordem, de novo, é um ano muito importante, muito interessante para a pecuária, né, que vai vir, sim, firme com as exportações, que vai um pouquinho ser cambaleado por causa da demanda interna, tá, mas que tem os custos subindo, mas com patamares elevados do boi gordo. Então, é um ano ainda para se ganhar, fazer margem positiva com a pecuária. Porque realmente a gente vem de 2 anos, e vamos tirar o parênteses China, outubro e novembro, mas a gente vem de 2019 para cá com anos muito positivos para a pecuária. E esse vai ser mais um ano, dado todo esse cenário que a gente já traçou. Exportações em alta, câmbio em alta, o mercado externo demandando essa proteína, uma oferta ainda restrita no mercado doméstico, apesar dos custos em alta, e os custos em alta vai abrir possibilidade para o empresário pecuarista, porque o amador ele sai mesmo, ele fica com medo do custo. Então é um ano importante, um ano de investimento e de fazer dinheiro com pecuário. Boa, Thiago. Belo recado. Meu caro,
Muito bom conversar com você sempre. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui. Volte sempre. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e vamos ter outros bate-papos com certeza. Muito obrigado pelo espaço. Um forte abraço a todos. Legal, um abraço para você. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, orientando a gente para o que pode acontecer em termos de custo de produção, em termos de oferta e demanda para o nosso boi, consequentemente para a nossa carne bovina também. Deixa eu passar para vocês os números de andamento do mercado lá na B3, mercado futuro para o boi gordo. Você vê na tela fevereiro R$ 336,65, está com alta de 0,34% nesse momento. O março, R$ 333,60, alta de 0,24%. O maio, R$ 325,50, caindo 0,34%. E o outubro, R$ 335,70, por enquanto caindo também 0,39%. Fevereiro, março, indicação de que o mercado continua ainda firme, como apontou o Tiago. Maio, quando começa aí a pastagem a perder a sua qualidade, consequentemente aumenta a oferta de animais, o mercado já começa a precificar essa possibilidade. E outubro, que ainda está distante, a gente não sabe o tamanho da nossa oferta de milho, principalmente por questão aí da alimentação dos animais, mas nesse momento trabalhando de forma negativa na casa dos R$ 335,70. Indicador CPEA fechou ontem, dia 1º, a R$ 333,90, com uma queda aí de 2,88%. Lembra que ontem a gente viu que essa possibilidade de oscilação do indicador é muito possível nesse momento, principalmente com o perfil de negociação que ocorre no mercado. Se a gente tem aí uma negociação diária focada no mercado da China, no boi China, esse indicador tende a cair. Se a gente tem esse mercado focado no mercado interno, as negociações focadas no mercado interno, a gente pode ver uma pressão maior aí no indicador, portanto, oscilação vai ser muito normal aí para o indicador nesses próximos meses. Muito bom, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente aqui no Notícias Agrícolas para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.